Uma boa noite a todos. Meu nome é José Rubens da Conceição, sou um colaborador da casa e hoje estamos aqui para nós fazer a preleição da noite. Então, nesse momento, eu convido a todos a se recolher do seu templo interior e vamos conectar com o nosso Mestre Jesus. Agradecemos aos nossos mentores individuais que nos trouxe essa casa, Centro Luz do Caminho, para esse estudo e trabalho. Agradecemos as equipes que durante o dia fez uma limpeza nos pisos superiores, pisos inferiores, em todos os objetos que porventura tem em nossa casa. E se for necessário, que faça um repasse novamente, principalmente nas nossas mentes e nos nossos corações. Agradecemos também as equipes que se encontram fazendo a segurança externa, o qual permite que adentre nesse momento somente os irmãos que estão preparados para esse estudo. Aqueles que ainda não estão, que possam ser acolhidos e levados para outros locais de estudo, para o esclarecimento. Agradecemos ao mentor da Aliança Espírita Evangélica, ao mentor do Seluca, e reafirmamos novamente ao mentor desse estudo e trabalho, para que traga para nós, nesta noite, uma luz de sabedoria e uma paz para que possamos prosperar diante desse estudo. Agradecemos todas as fraternidades que fazem o cordão fluídico no universo, auxiliando não só nós encarnados, mas também os desencarnados, aqueles que já deixaram esse plano terrestre, na busca da evolução moral e espiritual. Cada equipe cumprindo o seu papel e desenvolvendo as suas tarefas no plano do nosso Criador. Agradecemos ao nosso irmão Anjo Ismael, preposto por Jesus para levar adiante o nosso Brasil como a pátria do Evangelho, segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E agradecemos a nossa Mãe Maria, a nossa Mãe Espiritual, que sempre nos cobre com o seu manto sagrado, retirando todas as chagas, as nossas dores, os nossos desesperos, essa Mãe que visita os lares dos abandonados, dos necessitados, sempre acolhendo. E essa Mãe nos leva para conhecer o seu Filho, que é o nosso Mestre Jesus. E nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus, por ser o nosso Mestre e ser o nosso guia, o exemplo mais vivo enviado pelo nosso Criador, para que nós tenhamos um norte a seguir no caminho da luz, levando o amor ao próximo. Sabemos que não é fácil, mas nós temos que praticar e desenvolver isso no dia a dia. E o nosso Mestre nos ensina uma oração que religa ao Pai.
e leva-nos para conhecer o nosso Pai maior, o nosso Criador. Estamos ajoelhados em espírito diante do nosso Criador. Nossa gratidão por esta oportunidade nesta reencarnação. Nossa gratidão pelo dom da vida e as oportunidades e as ferramentas que são confiadas para nós, para que possamos evoluir, tanto na parte moral como na parte espiritual. E agradecemos tudo que temos. E também agradecemos aquilo que gostaríamos de ter, mas ainda não está no nosso alcance, pois não temos entendimento para administrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, com a sua vontade. Eu espero que esteja todo mundo bem confortado. E hoje, o estudo dessa noite, nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurado quer dizer uma aventura boa que nós devemos fazer, espelhar nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E quando a gente tem essa luz de sabedoria, facilita o nosso caminho, porque nós temos que ter aceitação. Nós vamos falar do capítulo 11 ao 21 e vamos citar alguns tópicos. E o primeiro que nós vamos dizer é não julgar para não ser julgado, porque serão medidos com as mesmas medidas. Isso era ensinado há muito tempo atrás, nos tempos de Jesus, mas nós temos que trazer para esse entendimento nosso de hoje, porque a sociedade ela vai mudando de acordo com a sua evolução. Aonde que nós temos que entender que nós somos todos iguais e somos imperfeitos. E dentro dessa imperfeição, não adianta a gente julgar os nossos irmãos pelas faltas alheias, que muitas das vezes se encontram num estado, um nível de consciência diferente, que às vezes não tem o entendimento. E nós sabemos que a qualquer momento nós também podemos tropicar. Que os erros dos nossos irmãos que sirva de espelho para nós, para que possamos prosseguir na nossa jornada. São palavras que vêm desse ensinamento do mentor, desse estudo. Mas eu digo, é fácil pôr em prática? Não. Mas temos que dar o primeiro passo. Quando a gente perceber algo, quando a gente vê algo que a gente não concorda, nós temos que guardar para nós, para que nós não caímos nas maledicências, ou então não caímos na maldade, usar aquilo para usar contra o nosso semelhante. Porque aí entra a lei do amor. Não vamos fazer para o próximo o que não gostaríamos que fizesse para nós. E dentro desse jugo, nós vamos trazer um ensinamento. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que eles se achavam adúltera para ser apedrejada. E trouxeram diante do Mestre Jesus para que ele pudesse dar a aprovação dele. Mas ele, na sua sabedoria,
no seu silêncio, depois ele falou uma frase: dentre todos vocês, aquele que realmente não tiver nenhum pecado, então pode atirar a primeira pedra na pessoa. E eles perceberam, e trazendo para o dia de hoje, muitas das vezes, os pecados que eles tinham perante aos olhos de Deus era pior do que a atitude que aquela mulher estava fazendo. Então não adiantava eles querer julgar ela, sendo que os pecados deles eram mais pesados. E se afastaram e deixaram o local. Isso é uma parte. Agora nós vamos falar de um tópico. Deixa eu só mudar um pouco. O perdão das ofensas. O que isso traz entendimento para nós, perdão das ofensas? No nosso dia a dia, sempre estamos deparando com uma situação ou outra que tem as ofensas. Mas o que nós temos que entender? Veja bem, essas palavras não é fácil, mas espero que cada um, dentro da sua sabedoria, traga para si essa reflexão e esse entendimento. Tem gente que provoca, nos provocam, e cabe a nós decidirmos se aquilo vai servir para nós ou não. Trazendo para os dias de hoje, não podemos vestir essa carapuça, porque aí a gente entra no jogo da outra pessoa, e aquilo dali vai causar um mal maior. Então, tem coisa que a gente tem que fazer que não é com a gente. Às vezes vocês deparam na rua uma pessoa perambulando, xingando. Quando você olha para ele, você atraiu ele. Quando você olha para o olhar dele, automaticamente ele te localiza e você vai ser um alvo dele. Então a gente tem que ter o discernimento de olhar bilateral assim e fazer de conta que não é com a gente e seguir o caminho da gente. Porque são algumas tentações que vão surgir no caminho. E nós temos que perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas é se auto-perdoar. E no Evangelho traz um ensinamento. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, perdoai o vosso irmão, ou perdoai o vosso inimigo, não 7 vezes, mas 70 vezes. E aí tem um segredo dentro disso aí que é difícil. Cada um vai buscar um entendimento. Meu entendimento, que o Pedro tinha que entender, que ele tinha que ter o auto perdão com ele. A gente só oferece para o próximo aquilo que a gente tem dentro de nós para oferecer. Tanto bem como mal. Então, se ele tem o auto perdão com ele entendendo como um ser humano as suas fraquezas, e nossos irmãos também têm as fraquezas semelhantes a nós, é mais fácil perdoar o irmão. Mas quando a gente não tem esse auto perdão, a gente não se perdoa com a gente mesmo, o que vai acontecer? A gente vai julgar o irmão, a gente não vai perdoar. A gente não vai perdoar. E dentro desse tópico, já vou juntar os dois juntos, que está ligado um tópico que fala das indulgências. A indulgência é ser fraterno com o irmão, é compreender as fraquezas do irmão. Que se a gente não compreender esse lado, nós não vamos ser compreendidos. Como que nós gostaríamos que alguém compreenda nós, se nós não compreendemos os nossos semelhantes? Ninguém é superior a ninguém, independente de cor, raça e religião, independente de classe social. Um está numa missão, desenvolvendo o seu papel moral e espiritual, veio para servir, mas pode ver que muitas vezes ele já foi servido e não se valorizou. Então ele vem numa condição diferente. O perdão, ele tem 2 entendimentos. Quando alguém faz algo com a gente, e vocês podem observar no dia a dia,
A pessoa fala assim, eu perdoo o fulano. Mas esse perdão foi da boca para fora. Porque vira mexe, quando tiver um treveiro, um desconforto, será tocado naquele assunto novamente. Então o perdão, ele tem que vir do coração. Aí entra no auto perdão, auto se perdoar. Aí é o perdão verdadeiro. Quando você não toca mais naquele assunto. Aquilo dali serviu, tirou um aprendizado, ficou no passado. A mente registra aquilo, mas a boca não precisa externar mais aquilo ali. E nós vamos entrar num outro tópico agora também, dentro dos assuntos. É permitido reprimir outras pessoas? É difícil esse entendimento. Eu trago um entendimento para mim. A gente tem que fazer uma repressão com carinho, com orientação, com o objetivo de auxiliar o semelhante na sua evolução moral e espiritual. E a gente só faz isso para aquelas pessoas que naquele momento estão sob as nossas responsabilidades. Porque aqueles que não estão, não cabe a nós falar o que está certo e o que está errado. E muitas das vezes, até as nossas orientações, nós precisamos buscar o equilíbrio, nem deixar a razão, nem a emoção tomar conta. Porque se a gente deixar a razão tomar conta, nós vamos usar de palavra áspera com a pessoa. E não é correto. Ninguém gosta de ser chamado a atenção desse jeito. E se a gente deixar a emoção tomar conta, desculpa a expressão, nós vamos passar a mão na cabeça e nós vamos criar um monstro lá na frente. Então nós temos que buscar o equilíbrio, saber orientar. E essa orientação nós temos que entender que às vezes o que é bom para a gente pode não ser bom para aquela pessoa. Então a gente tem que entrar naquela frequência energética da pessoa e analisar o que a gente vai orientar. Desde uma criança até o mais adulto. Porque nós também já fomos crianças. Então, nesse momento, eu espero que o mentor desse estudo e trabalho tenha trazido para nós algum esclarecimento sobre a parte de julgar as pessoas, sobre a parte das ofensas do perdão, a indulgência, ser mais fraterno com todos, não se preocupar com as faltas alheias, mas sim com aquilo, o que eu estou fazendo de bom para o meu próximo. E quanto à repreensão, tem entendimento que a gente não pode usar de superioridade para reprimir ninguém, principalmente se a gente não vai usar com carinho, de uma forma correta, e principalmente se essa pessoa não está sob a nossa responsabilidade, sob a nossa guarda. Porque tudo isso terá uma consequência, ou por ação, ou por omissão. Aí nós temos que buscar o equilíbrio. Espero que a mensagem tenha chegado até a nós, que serviu um pouco de reflexão para nós. E que nós possamos nos tornar, com isso, pelo menos um pontinho, ou uma vírgula, um ser humano melhor, de quando aqui nós chegamos aqui hoje. Esse é o objetivo. Então, nesse momento, agradeço ao meu Criador, agradeço ao Mestre Jesus e o mentor desse estudo e trabalho, que trouxe para nós esse ensinamento. Que assim seja com a vontade do Criador. E nós vamos aproveitar para fazer as vibrações da casa. Vamos aproveitar para tomar mais um pouquinho da água, né? Então, aproveito a oportunidade
e convido a todos para que possamos somar esse bem maior que nós temos, essa energia positiva, para doar um pouco do muito que recebemos. Vamos vibrar para todas as famílias, que haja mais paz, mais amor e mais compreensão nos lares. E aqueles que tiverem nos seus lares, que tenham a melhor compreensão, que possa acalmar o coração dos demais, levando palavras de conforto e de carinho. Vamos vibrar para todas as crianças, principalmente do nosso Brasil, que dela teremos um futuro melhor. Mas para isso, temos que também contribuir, educar e ensiná-las, projetando para uma manhã melhor. Vibremos para todos os trabalhadores que contribuem para o progresso do nosso país. Vamos vibrar para os profissionais de saúde que passam uma situação difícil nesse momento de pandemia. Mas nós temos que entender que isso foi necessário para que houvesse um nivelamento na sociedade, que houvesse melhor entendimento. Vibremos para aqueles que se encontram em leitos de saúde, nos hospitais, que os seus mentores possam estar sempre juntos deles, auxiliando nesse momento de dificuldade. Vibramos para aqueles que estão desencarnando no momento, que possam ser bem acolhidos pelo Mestre Jesus, e que a luz do Mestre possa trazer um conforto espiritual para os familiares e os amigos mais próximos. E vibremos para aqueles que estão chegando nesse momento no nosso planeta Terra, que terão uma missão árdua, mas pediram para vir e sabem a tarefa que deverão cumprir. Que a luz do Mestre possa iluminá-los de hoje e sempre. Vibremos para aqueles que se encontram na rua, perambulando, perdidos, sem fazer uma alimentação, uma higiene pessoal, mas que sejam providenciados pela misericórdia do Mestre e também de acordo com o merecimento de cada um. Muitas vezes é necessário passar pela dor. Não é da vontade do Pai, mas às vezes é necessário para a evolução. Pedimos para vibrar para os mundos inferiores, para o umbral, que a luz do Mestre possa chegar até lá. E aqueles que já tiverem o arrependimento possam ser resgatados, que possam ter as suas oportunidades. Vibremos para os vales dos suicidas, dos abortados, dos enfermos e tantos outros lugares que também faz parte da morada do Pai, porque está ligado com a evolução. Porque o nosso Criador nos deu livre-arbítrio. E nós escolhemos qual a frequência energética que queremos no momento. Para o Pai não existe o certo ou o errado, mas o Filho tem que buscar esse entendimento. Se ele quer buscar o caminho da luz, ou se ele quer permanecer nas trevas da ignorância e do saber. Vibremos para os chefes de estados, que tenham mais compreensão
que saibam trabalhar melhor com o dinheiro da população, porque serão responsabilizados pelos seus atos. Vibremos para aqueles que promovem a guerra, que parem com cessar-fogo, porque tem muita miséria, muita discórdia, muita tirania em alguns países. E no Brasil também não é tão diferente. Mas que cada um receba essa luz do Mestre Jesus. Porque se não desenvolver a misericórdia dentro de si, a situação ficará mais complicada. E pedimos permissão para vibrar por nós mesmos, para que tenhamos mais paz, mais compreensão e possamos desenvolver a lei do amor que o Mestre Jesus trouxe para complementar as leis mosaicas, os 10 mandamentos e muitas outras escritas pelo nosso irmão Moisés. Vibremos para esta casa, para todos os trabalhadores, para todos os trabalhos que são desenvolvidos dentro dessa casa. E vibremos para aqueles que vêm aqui em busca de luz e de paz, os assistidos e seus familiares, que possam repousar nesse conforto da luz do Mestre. Que assim seja, com a vontade do nosso Criador, trazendo para nós essa luz da sabedoria e que possamos ter uma paz para prosperar. Que assim seja.